tão gostoso olhar aqui da frente e ver essa imagem e poder se ajoelhar e dizer: Deus, aqui estão os teus líderes e eles fazem a diferença nesta igreja. Deus seja louvado por vocês. Muito, 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 muito grato a Deus pela presença, pela atuação de cada um de vocês. Eu entrei abrindo o concílio, dando uma visão geral do que é a igreja convencional, o que ela atende, o que ela deixou de atender ao longo do tempo. Passei para uma visão de uma igreja contemporânea que muito me preocupa. Me parece que a tentativa de uma igreja contemporânea traz tanta preocupação quanto a manutenção do status quo inconsciente da igreja convencional, os dois extremos. E fomos para uma visão do que é uma igreja missional, bíblica, em cima de Ellen White, todas as citações, e em cima da Bíblia. O texto bíblico: se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará nós. Então temos que fazer o que tem que ser feito. E depois que Paulo falou isso, ele apelou dizendo: renovai a vossa mente. Renovai a vossa mente. Este tema provocou feedbacks muito mais do que o que eu imaginava. E não só por isso, mas porque é objeto de estudo. Ele, como demais, todas as outras palestras estarão disponíveis para você usar como quiser. E que use com sabedoria e que o Espírito de Deus possa te usar. As palestras serão disponibilizadas nos grupos pastorais. O seu pastor vai receber todas e você pode pegar com ele assim que desejar e como quiser. Depois entrou o pastor Fabrício, já hoje de manhã, trazendo uma visão de missão extraordinária. Foi a terceira vez que eu ouvi falar daquele assunto e me parecia ser a primeira. Foi a terceira vez que ele falava do assunto e eu fiquei tão desejoso de ouvir novamente como se nunca tivesse ouvido, porque meu coração enche de alegria ao ver que Deus está conduzindo um povo. Depois veio o pastor Lucas dando uma visão rápida sobre lição de escola sabatina. Aí entrou o pastor Luiz Fabiano mostrando a casa do tesouro. De novo, Deus está comandando um povo. Ficou nítido. Mais tarde o pastor Lucas trouxe uma visão das ações do trabalho missionário. E, finalmente, o pastor José Marcos, que também já foi a segunda vez que eu ouvi falar sobre aquele assunto, nos encantou, mostrando quanto Deus quer nos quebrar e nos fazer de novo. E é preciso. Agora, depois de queimado e ressecado, é uma expressão talvez popular, vulgar, mas que diz o que eu quero dizer. Pau velho é mais difícil de entortar. Então precisa ser o vaso moldado nas mãos do Criador. E para isso, a nossa oração, a nossa súplica. Tem muito mais preparado para vocês. Muito, muito. Tem muito mais preparado. Para a honra e glória de Deus. Eu vou entrar em um momento agora que não é um culto. Nós vamos gastar aqui os próximos 35 minutos falando sobre produção de culto. Por que eu quero falar sobre produção de culto? Porque eu quero que nós tenhamos um culto cada vez mais inspirador. Por muitas razões que se fazem necessárias. Olha essa foto.
eu descobri que banana é minha fruta preferida. Olha essa foto. Sabe quem é essa foto? É o teu avô vendendo bananas. O teu avô vendia bananas assim. Os meus pais compravam bananas assim, dos pais dele e de quem andava na rua. Era assim que nós comprávamos banana. Quem tem aí seus 60, 70 anos, provavelmente tenha comprado bananas assim. Mas hoje, eu compro banana assim. Eu compro assim. As minhas filhas, elas moram em Campinas. Estudam ali na PUC. E elas compram bananas assim, ó. O produto é o mesmo. Como o meu avô vendia, como eu compro nos dias de hoje, e como as minhas filhas compram, é o mesmo produto. É a mesma essência. O que mudou? A forma como as coisas acontecem. É a briga de Jesus com o povo judeu. Querendo vender a mesma essência, mas eles querendo na abordagem antiga. E Jesus falando, não. É a luta da igreja de hoje. Para continuar esse estudo, nós temos que valorizar essas 3 perguntas. Qual é a essência? A essência da banana não muda porque ela foi comprada num carroceiro, porque ela foi comprada no supermercado, ou porque ela ainda foi comprada pelo iFood, pelo um aplicativo. Qual é a essência da nossa atividade? A essência da atividade da Igreja Adventista do Sétimo Dia não muda. Porque a abordagem é diferente. Qual é o nosso propósito? Nós precisamos salvar pessoas para o reino de Deus. Tem gente do seu lado que não sabe que há um céu a ganhar, um inferno a perder. E você precisa fazer isso. Ajudá-lo. E qual é a nossa autoridade? Eu vou dizer qual é a nossa autoridade. Ela é bíblica, ela é do Espírito de Profecia e ela é do Manual da Igreja. O Manual da Igreja não é inspirado, mas é um manual constituído em cima de muita oração, em cima de muito estudo, em cima de muita busca pelo poder e pela presença de Deus. O Manual da Igreja é uma autoridade. Eu posso dizer, nós fazemos dessa forma porque o Manual da Igreja diz que é para fazer assim. E por que Espírito de Profecia? Desculpe-me. Não dá para essa igreja crescer sólida, saudável, se nós abrirmos mão do Espírito de Profecia. Abra mão do Espírito de Profecia e aberrações começarão a acontecer. Por isso, Espírito de Profecia é autoridade. E Bíblia, por que Bíblia? Não dá para viver sem que a Bíblia seja uma referência. Então, para nós continuarmos, eu tenho que responder essas 3 perguntas e desenvolver os seguintes pontos. Qual é o modelo de adoração para um culto? É bíblico. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é essencialmente bíblica e ela precisa defender a Bíblia como a regra de nossa autoridade. Se eu coloco alguma coisa na liturgia, aquilo tem que estar em harmonia com o que é bíblico. Se eu tiro alguma coisa da liturgia, precisa estar em harmonia com o que é bíblico. O modelo de liturgia adventista não é em cima do eu acho. Desculpa-me, quem sou eu? Ah, você é o presidente da igreja para a região do sul de Minas, Zona da Mata. E daí?
Quem é você? Ah, eu sou ancião da igreja. E daí? A igreja Adventista do Sétimo Dia é muito maior do que eu e você juntos. Por isso, o nosso modelo precisa ser essencialmente bíblico. Cuide do púlpito. Não dê um púlpito para qualquer um. O púlpito é onde sai o alimento para a igreja. E tem muita gente que alimenta-se só no sábado, uma vez por semana. E quando vem para a igreja, você ainda vai dar alimento estragado? Não dê o púlpito para cada um. Vocês acham que eu não penso 10 vezes em trazer um Zé Marcos para falar aqui? Penso. Tenho questionamentos sobre a índole pastoral dele? Não. Mas ainda assim eu tenho que pensar na abordagem, eu tenho que pensar na fala, eu tenho que pensar no conteúdo como um todo, eu tenho que pensar no bem-estar da igreja como um todo. Não dei o púlpito para qualquer um. Não dei o púlpito para qualquer um. E mesmo que traga uma carta de apresentação, ligue, cheque a autenticidade dela. Infelizmente, vivemos em um mundo em que isso é preciso. Eu conheci na cidade de Três Pontas, há poucos dias atrás. Cadê os irmãos de Três Pontas? Eu conheci na cidade de Três Pontas, há poucos dias atrás, um irmão que me impressionou. Ele é lá do Paraná, me parece, e veio a trabalho temporário. E ele começou a adorar ali com os irmãos, e alguns irmãos ofereceram o púlpito para ele, ou a participação na lição da escola sabatina. Sabe o que ele disse? Irmão, você não me conhece, você não pode me entregar o púlpito, você não pode me entregar a palavra. Conheça de mim primeiro. Olha que sensatez desse homem. Conheça de mim primeiro. Liga para o meu pastor. Irmãos, esse homem merecia um troféu. Não deu púlpito para qualquer um. Hoje eu estou vendo a igreja já não gastar energia com isso. Mas em ainda alguns lugares, eu vejo algum desconforto com usar ou não plataforma. Queridos, o método que se vendia banana no passado não é o mesmo de hoje. Ponto. A banana não mudou. A abordagem é que mudou. Não faz diferença ter ou não plataforma. Para que ficar insistindo em uma coisa que o tempo foi deixando para trás? Ah, mas eu acho bonito. Não é o que você acha. A igreja é maior do que você e eu juntos. Ah, mas sempre foi assim. Não é o que a tradição diz. A tradição não está necessariamente errada, mas a tradição não é a nossa autoridade. Qual é a nossa autoridade? Bíblia, Espírito, Profecia e Manual. Pronto. Aí você pode dizer, ah, mas eu sou membro dessa igreja há 40 anos, e 40 anos sempre foi aqueles homens bonitos de terno, entrando, sentando, olhando para o outro. Mas o tempo passou, pelo amor de Deus. A minha filha mais velha tem 22 anos. Um dia eu estava sentado na igreja central de Vitória, pastor Zé Marcos, de férias. Ela tinha 3 anos, sentada no meu colo. Estava de férias, estava assistindo o culto ali. Entrou a plataforma. Entre outras coisas, alguém levantou, pegou o microfone e disse assim: para começar o culto divino nesta manhã, coloquemos de pé e cantemos o hino 273. A minha filha de 3 anos olhou para mim e disse: pai, ele está mentindo, né? Aí eu olhei para ela e falei: não, filha, ele não está mentindo. Ela falou: tá sim, o culto começou já faz um tempão, ó. Ela chegou na igreja 9 horas. Agora era quase 11 e o camarada vai dizer para começar o culto? Então é melhor tirar uma plataforma e contratar um ministro de louvor, contratar um ministro de palco, contratar um ministro de liturgia. E ele conduziu o programa, como nós estamos fazendo aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Vem cá, Pedro. Esse aqui, ó.
Ele diz quem entra e quem sai do programa. E ele ainda põe um tempo ali. E quando a gente estoura o tempo, ele começa a piscar uma frase assim: acabou. Um ministro de palco. Tem tantos jovens na sua igreja que poderiam fazer isso. É só você dar a responsabilidade para ele. Você é uma inspiração, Pedro. Olha para essa igreja. É nossa. Queridos, do fundo do coração, eu louvo a boa intenção de quem teve essa ideia, mas ela não comunica mais nada para nós. Você fazer isso aqui é você comunicar numa linguagem não verbal que a doutrina está na frente de Cristo. Você começa dando estudo bíblico falando sobre a guarda do sábado? E como eu quero trazer alguém para a minha igreja já comunicando isso aqui? Você começa dando estudo bíblico dizendo que o homem é a besta? Você começa dando estudo bíblico dizendo, você vai guardar o sábado, vai perder o emprego por isso, e depois, se conseguir um novo emprego, você ainda vai ter que dar 10% do seu dízimo para manter a igreja. Você começa dizendo isso? Então, irmãos, não podemos botar a doutrina na frente. Botemos Cristo na frente. E quem conhece a Cristo é transformado e abraça a doutrina e morre por ela. Boas intenções não são tudo. Nós precisamos de intencionalidade, não de boas intenções. Ô Zé Marcos, o meu slide é tão feio quanto o seu que você mostrou hoje de manhã. Mas aí eu contrato uma equipe moderna, sabe, Zé? Porque a nossa época é outra, né? Eu contrato uma equipe moderna, né? E a equipe moderna faz os nossos slides, por isso que estão bonitinhos aí. Mas aí entrou um conflito, sabe? A minha equipe não queria que eu botasse a foto de um tambor aqui, porque algumas das nossas igrejas usam o tambor como púlpito. Eu falei, não, nós vamos botar. E a minha equipe fervendo para a gente não fazer. Mas sabe por que eu insisti em colocar? Porque eu vejo no tambor uma tentativa de modernizar. E ponho como exemplo negativo, porque é totalmente desnecessário. Por que desnecessário, pastor? Só fazia sentido eu botar um tambor aqui para pregar para vocês, se vocês fossem uma equipe de petroleiros. Se vocês fossem uma equipe de toneleiros, trabalhasse com petróleo, com óleo. Aí, para contextualizar, eu podia tirar esse púlpito e botar um tonel aqui. Agora eu vejo uma tentativa de nos modernizarmos, colocando um elemento que não faz sentido para a igreja. A mensagem precisa ser contextualizada, mas tem que fazer sentido. Expressões que nós somos especialistas e que não comunicam nada para o não adventista. Leve um não adventista na sua igreja. Eu fiz isso. Senta do lado dele e diga assim, quantas coisas você viu nesse culto que você não entendeu? Ele vai apontar um monte de coisas para você. O não adventista entende quando você fala, a pena inspirada diz. O que é a pena inspirada? Irmãos, do fundo do coração, é muito mais sensato eu dizer assim, olha, Ellen White, uma escritora americana, em quem esta igreja reconhece o dom profético. Ela diz isso, 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 isso. Adventistas entendem, não adventistas entendem. Mas nós fazemos o culto só pensando nos membros. Eu digo, a pena inspirada diz isso. Se você não é adventista, o problema é seu. Quem mandou você vir para cá? Você é enxerido? Você vem se meter aqui no lugar que não é seu? Então a gente vai falar só para os de casa entender. Segunda hora.
O cara falou, o que foi a primeira? Cheguei atrasado. Nave da igreja. E se for em Varginha, Elton? Irmão, vamos para a nave. Vai falar, aqui tem ET mesmo. Eles acreditam aqui que tem ET. E a nave vai encostar aí já já. Mas de vez em quando nós estamos lá fora, o pessoal, vamos entrar para a nave que está começando. Misericórdia. Ó, você está rindo, mas isso aqui eu vi foi na sua igreja. Foi na igreja central de Juiz de Fora, para identificar aí para os demais. Tem um cartaz lá, um programa bonito, sobre mim parece nutricionismo, palestra de nutricionismo. Vai ter isso. Está lá no cartaz, no culto já. O cara fala, vou esperar porque vai começar daqui a pouco. Era quinta-feira à noite, Luiz. Eu li lá, vai começar daqui a já, eu vou esperar. Por que você não diz no culto jovem? Irmãos, temos uma festa linda. O irmão João Carlos vai descer as águas. Irmão, por que não diz? Vai se batizar. Vai nascer de novo. São expressões que nós usamos que precisam ser repensadas. Se eu quero ter uma abordagem intencional. Olha para isso aqui, ó. Você está rindo, mas pode ser a sua igreja. É uma mania que nós achamos de botar, a referência nossa é botar a TV no teto. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Olha para pobre dessa, olha para essa irmã, velho. Contrário à minha vontade, a equipe até quis ofuscar o rosto da mulher, porque é ofensivo, é danos morais. Ô, irmãos, para que botar essa TV no teto, irmãos? Ah, porque sempre foi assim. Irmãos, e por que não muda esse negócio? Olha para isso aqui, ó. Aqui foi uma igreja onde eu estava pregando que a TV estava no lugar ideal. Altura ideal. Esse camarada aqui, ele é o diretor da Microsoft no Brasil. Ele estava dando uma palestra para um grupo de pastores sobre comunicação visual. Ele disse assim, lá na Microsoft, ele disse assim, ó, vocês estão olhando nos meus olhos e a imagem da TV está atrás de mim. O camarada não tem que ficar assim, ele tem que ficar assim. E Jesus era tão extraordinário nisso que sabe o que ele fazia? Ele se abaixava para falar olhando na linha horizontal das pessoas. Lá está dizendo assim, entrou no barco, assentou-se e começou a pregar. Subiu na montanha. Isso aqui é uma montanha, né? Assentou-se e começou a falar para olhar na linha horizontal das pessoas. Olha que perfeito. Ah, mas eu não posso botar a TV aqui porque vou ficar na frente. Você é estátua? Você é poste? Você não se movimenta? E a TV não precisa estar atrás de mim. Pode estar na altura do meu ombro. Olha a imagem anterior. Onde é que eu estou atrapalhando a comunicação ali? Olha que imagem perfeita. É uma TV. Agora quer ainda melhor? Olha para essa. Ah, mas essa é São Paulo. E por que nós não podemos fazer igual? Olha lá, estão sentados numa plataforma, se ele levantar. Ministro de liturgia, tenha um. Quanto custa para ter um ministro de liturgia? Pegar um jovem, orientá-lo e mandá-lo fazer. Pega um jovem. Pedrão, pega o papel. Cadê a programação? É você que vai fazer, Pedrão. Faça acontecer a coisa.
tem que ter um ministro de liturgia. É alguém que vai dizer assim, ó, ela está cantando. Depois que terminar a música, você já entra com adoração infantil, tá bom? Fica lá na frente. Tá vendo a adoração infantil, tá? Depois que terminar a adoração infantil, é você que canta. Então já fica aqui no primeiro banco. A programação está acontecendo. Escola sabatina e culto, o que vem primeiro? Tanto faz. Não gaste tempo brigando com isso, pelo amor de Deus. O documento da divisão sul-americana diz que você escolhe. A igreja local escolhe. O que vem primeiro, tanto faz. No entanto, hoje, há estudos que mostram que as igrejas que têm o culto primeiro estão ganhando. As igrejas que o culto vem depois da escola sabatina estão perdendo. Estou dizendo isso para você mudar o horário da sua igreja? Não. Quem decide é a comissão local. A divisão votou isso. Eu não disse que a autoridade é o manual da igreja? O manual diz que é a comissão local. O pastor presidente da comissão vai convocar a comissão, traz o assunto para estudar e a igreja local decide. O departamento infantil ganha muito quando o culto é primeiro. O tempo é contra mim, eu não posso gastar todo o tempo aqui. Mas está comprovado pedagogicamente que o departamento infantil ganha muito quando o culto é primeiro. Acompanhe rapidinho comigo. Você sai com suas crianças de casa, elas vêm juntinhas com você ali no carro. Vêm juntinhas com você. Elas vêm calminha, vêm tranquila, acompanhadas do papai e da mamãe. Aí você chega e solta elas na escola sabatina. Elas vão para o departamento infantil. O que acontece lá? Ela extravasa. Ela senta no puff, ela se veste de animal, ela se veste de personagem bíblico, ela tem uma linguagem feita para ela fica à vontade. Aí 1h30 depois você diz assim, agora levante, vamos para o culto. E agora fica quietinha. Aí sabe o que é que ele diz? O culto é chato. Porque qual é a criança que quer um homem adulto de terno fazendo um sermão? Sermão não é uma palavra gostosa nem para adulto, você vai ouvir um sermão agora. Agora vamos inverter. Os pais saem com as crianças de casa. Aí primeiro eles vêm para o culto. Naquele clima que eles vieram na viagem, no ônibus, na bicicleta, no carro, eles vêm do lado do papai e da mamãe e ficam ali. Depois eles são liberados para o departamento infantil, que aí tem uma pedagogia preparada para eles. Depois eles vão embora. Nós fizemos isso numa igreja em São Paulo. Nós marcamos 6 meses, contando todos os dias, a cada meia hora nós contávamos, para a média ser perfeita. E numa igreja com 407 membros no papel, a nossa escola sabatina começava com 38 pessoas dentro da igreja. Nós fizemos um preparo e invertemos. O culto passou a ser primeiro. E o culto passou a começar com 328 pessoas dentro da igreja. A decisão é da igreja local. Sobre o vestuário. É tanta polêmica sobre o vestuário que eu resolvi não falar nada. Eu trouxe Ellen White para falar. Ô Dilene, vem cá, me ajude aqui. Dá um microfone aqui para ela. Põe na voz feminina aqui. Olha o que Ellen White diz sobre vestuário. Lê para nós esse negócio aí. Alguns estavam fazendo do vestuário assunto de máxima importância, criticando peças de roupas usadas por outros e sempre prontos a condenar qualquer pessoa que não lhe seguisse exatamente as ideias. Aí eu vejo a igreja brigando se pode ou não um pregador vir sem gravata. Faz diferença. Você sabe por que eu estou de gravata aqui? Para ser aceito por alguns de vocês. Porque se eu tivesse uma camiseta jovem, poderia estar escandalizando alguns.
Mas não sou eu que digo, o que Ellen White está dizendo. Ó. Condenar qualquer que não fosse exatamente as suas ideias, fazendo do vestuário. Irmão, qual é o vestuário correto? É decência, é cobrir, é elegância. Esse é o vestuário, irmãos. Aí, recentemente, o irmão me falou, mas quando você vai comparecer diante de um juiz, você vai de terno. Eu falei, desculpa, mas você está atrasada. Se você entrar no Google, você vai ver que hoje pode assistir qualquer audiência diante de um juiz sem estar de terno. Mas eu nasci na igreja e sempre foi assim. Me desculpe, sempre foi assim, não é referência. Qual é a referência? Manual, Bíblia, Espírito e Profecia. E o que eu estou usando agora? Evangelismo, página 215. Não foi nem eu que li, foi ela. Se leu errado, a culpa é sua. Eu vejo igreja brigando porque Caleb não pode ir na frente com a camiseta de Caleb. Eu vejo igreja brigando porque não pode ir à frente cantar se tiver de calça jeans. Olha o que a Ellen White está dizendo. Sobre suas próprias ideias. De novo, irmã, porque é a irmã lá. Quando é a irmã, é você, a voz. Então vamos lá. Alguns havia estado trazendo falsas provas e transformando em critério único suas próprias ideias e noções, exagerando o assunto de pouca importância, até torná-los em prova de discipulado cristão e impondo cargas pesadas aos demais. Assim, se introduziu um espírito de crítica, acusação e dissensão, que foi um grande prejuízo para a igreja. Os procedimentos de uns poucos extremistas impediu que a influência da verdade alcançasse o povo. Eu vejo na alimentação, eu vejo na música, eu vejo no vestuário. E Ellen White dizendo que não são as suas próprias ideias. É o manual, é o Espírito Santo, é a Bíblia que vai prevalecer. Sobre novos métodos, Dylan, me ajuda aí, de novo. Você pode deixar o microfone com a irmã, é dela. Sobre novos métodos. Deus escolhe os seus mensageiros e lhes dá a sua mensagem. E ele diz, não os embaraceis. Novos métodos precisam ser introduzidos. O povo de Deus precisa despertar para a necessidade do tempo em que estão vivendo. Novos métodos precisam ser introduzidos. É por isso que a sua igreja de 20 membros há 20 anos não passa para 21, porque você não introduz novos métodos. E quando alguém tenta introduzir, começa a crítica. Começa a jogar pedra. Você mesmo está jogando a pedra no tambor lá, no tonel. Eu só estou dizendo que precisa ser contextualizado. Eu não vou mudar para mudar. Eu tenho que mudar dentro de um contexto. É Ellen White que está dizendo. As formas e cerimônias que impunham tornavam simplesmente impossível que o povo soubesse se estavam observando a palavra de Deus ou seguindo as tradições dos homens. Satanás fica satisfeito quando pode assim confundir a mente. Não preguem os ministros as próprias suposições. Ministros, pastores, não preguem as suas próprias suposições, tampouco anciões. Não gostei, vou entregar o cargo. Talvez seja necessário que alguns morram no deserto para que os seus filhos façam o povo entrar na terra. Eu vou repetir. Talvez seja necessário que alguns morram no deserto para que os seus filhos façam o que eles deixaram de fazer com as suas próprias suposições. É duro? É. Estou usando Espírito e Profecia. Ellen White. Sobre o perfeccionismo, que é uma praga no sul de Minas. As palavras proferidas a este respeito são tão decisivas que ninguém precisa ser deixado em dúvida.
Cristo era Deus em essência e no mais alto sentido. Review and Heralds, 5 de abril de 1906. Continue. Não devemos ter nenhuma dúvida em relação à perfeita impecabilidade da natureza humana de Cristo. Não devemos ter nenhuma dúvida em relação à perfeita impecabilidade da natureza humana de Cristo. Não devemos ter nenhuma dúvida sobre a impecabilidade da natureza. Pecado não é ato. Pecado é o que corre dentro do meu DNA. Ato é a desgraça de ser dominado pelo meu DNA. Jesus nunca pecou. Não é porque ele era santo. Porque Adão também era santo. Foi feito santo. E pecou. Jesus nunca pecou porque ele nunca sequer deu qualquer indícios de pecaminosidade. Olha o que o texto diz agora. Ellen White ainda. Ele é um irmão em nossas debilidades, mas não em possuir idênticas paixões. E qual é o problema do perfeccionismo? Começa dizendo: Cristo veio com a natureza de Adão depois da queda. E como ele veio com a natureza de Adão depois da queda e não pecou, eu também posso não pecar. Me desculpe. Se Cristo veio com a natureza de Adão depois da queda, ele era igual a Adão. E um igual não pode substituir. Ele veio com a natureza de Adão, como Adão foi criado, sem nada de pecado. Adão caiu, ele não caiu, por isso ele substitui Adão, a mim e a você. Segundo Adão. Essa frase não é minha, mas é a frase que mais identifica o que é o perfeccionismo. O perfeccionismo é a parte da verdade que ficou louca. Eu não posso deixar que tenha ramificações perfeccionistas na nossa igreja. Como pastor geral dessa associação, Deus vai cobrar de mim. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar à frente dessa associação. Mas enquanto eu tiver, eu vou fazer guerra a quem apresentar qualquer suposição de que Deus tinha natureza pecaminosa. Ele não é igual a mim. Eu e um porco sendo sacrificado é a mesma coisa. Ele não. Eu não botei pelo fator tempo, mas no estudo completo tá. Ele é da mesma essência do Pai. E ela diz assim, da mesma essência, na mais alta elevada posição. Alguém insinuar que Cristo tinha a natureza pecaminosa e apesar de ter, não pecou, é dizer que o Pai tinha a natureza pecaminosa. Eu não posso admitir isso. Eu não posso permitir que o nosso púlpito seja usado para isso. Eu não posso permitir que pessoas supostamente cheias de boas intenções comecem a colocar no centro, no meio, no púlpito, na igreja
distorcem o caráter de Cristo. Ele nunca pecou, não é porque era santo. Ele nunca pecou porque ele nunca teve a natureza pecaminosa. Aí você pode dizer assim, os que os perfeccionistas dizem, se ele nunca teve a natureza pecaminosa, então ele não me entende. Eu tenho uma queda por sexo oposto. Ele não tenha, então ele não sabe o que é adultério. Ele não tinha isso. Eu tenho uma queda para levar vantagem em dinheiro. Eu tenho uma queda. Eu não posso ver um dinheiro fácil que eu pego. Se ele não tinha essa natureza, ele não sabe qual é a minha tentação. Se esse sentimento fosse verdadeiro, uma jovem solteira que ficou grávida podia dizer assim: ele nunca foi forçado a fazer um aborto, então ele não sabe o que é que eu estou passando. Jesus nunca foi tentado a fazer um aborto. Eu, filha de um general carrasco, de uma igreja bem tradicional, estou com 3 meses de gravidez, eu vou abortar. Jesus não sabe o que é que eu estou passando, porque ele nunca foi tentado fazer um aborto. E ele foi tentado fazer aborto. Ele não precisa ter a minha natureza para me entender. É o que o irmão falou. Ele é o segundo Adão, porque ele triunfou onde Adão caiu. Deus criou Adão com a natureza mais pura e mais santa. Deus criou Adão com a natureza mais pura e mais santa. E ele caiu. Então vem Jesus e triunfa onde Adão cai. Igreja, olhem para mim. Ele não é o meu modelo, ele é mais que isso, ele é o meu substituto. Ele é o meu substituto. Porque em mim há sangue pecaminoso, há DNA pecaminoso, há tendências pecaminosas. Nele não há nada disso. Mas eu vejo na minha igreja movimentos surgindo, cheio de boas intenções e dificultando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê a santidade e a força de lutarmos contra o pecado, até que um dia Ele tire de nós essa desgraça chamada DNA pecaminoso. E isso vai acontecer na glorificação, em nome de Jesus.